Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos para que todos possam compreender a vontade dele e praticá-la. Então, eu queria dividir com vocês o que significa crer em Deus, porque aqui no capítulo 3 de João, se você lê o Evangelho de João, você vai verificar que o Senhor Jesus fala muito de crença, do crer. Ele começa falando com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Ele falou que se ele não nascesse da água e do Espírito, ele não entraria no reino de Deus. Ele fala aqui no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, e falamos ontem que no último versículo desse capítulo, que Jesus fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não pode ver, não vê a vida eterna. E mais, fala que a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, essa ira de Deus, que nós não tratamos quase aqui, mas nós vamos falar em breve sobre isso. A ira de Deus, o ódio de Deus, a revolta. Nós vamos falar muito sobre isso porque o Evangelho tem sido pregado na base do amor. Amor, Deus amou o mundo. Deus é amor, Deus é graça, a minha graça te basta, Deus me entende. Tem gente que se pudesse colocaria aí na Bíblia também isso. Deus entende meus pecados, Ele sabe que eu sou humano, que eu sou carne e tal. Então, muita gente vai levando a fé na base do oba-oba, na base das canções, das melodias, que fazem a pessoa sentir uma porção de coisas, inclusive que não são pecadoras. Mas aqui no versículo 18, ele diz, quem crê nele não é condenado. Não é condenado. Quer dizer, há uma condenação, há uma ira sobre aqueles que não creem em Jesus. Aí, muitas pessoas dizem assim, mas eu creio. Poxa, como que eu não creio? Eu vou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou uma pessoa que cuido bem dos meus deveres, sou dedicada na minha igreja, etc. Isso não significa que você crê. Porque a igreja de Éfeso, a primeira igreja que Jesus se dirige, a igreja que era muito espiritual, aquela igreja, justamente a igreja de Éfeso, que tinha muitas obras, Jesus fala das obras que ela tinha, que ela fazia muito, a perseverança, a fé e tal. Mas, no final, Jesus disse, deixaste o teu primeiro amor. Então, que tipo de crença é essa? Que deixa o primeiro amor, que abandona o primeiro amor. Tem obras, tem trabalho, é perseverante, mas também deixa de lado o primeiro amor. Então, eu quero que você entenda o que significa crença. Aqui no versículo 18 fala, quem crê nele não é condenado, quer dizer, justificado. Se não é condenado, é justificado.
E justificado por quê? Justificado por conta da fé. Mas que tipo de fé? A pessoa pensa, muita gente tem pensado que pelo fato de elas servirem a Deus, fazerem a obra de Deus, ajudar os outros, etc., isso é suficiente. A crença em Deus envolve você moldar a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento de acordo com a palavra de Deus. É isso. O que adianta eu ser pastor? O que adianta eu ser um servo de Deus? O que adianta ter feito isso, feito aquilo outro, mas se eu tenho um mau caráter? Se eu sou uma criatura que pratica o pecado, se eu sou um mau marido, se eu sou um mau pai, se eu sou um mau servo, eu sirvo. Mas se por acaso o meu comportamento, a minha maneira de ser, de conduzir-me diante de Deus, não apenas diante de Deus, mas diante dos homens, diante das pessoas, se o meu comportamento não bate com aquilo que eu digo que eu creio, de nada adianta a minha crença. Não é verdade? O que adianta eu ganhar os outros para Jesus e perder a minha própria salvação? Não dá, não combina. Então, quando a pessoa crê de verdade no Senhor Jesus, a primeira coisa que ela faz é deixar o pecado. É a primeira coisa. Porque Deus é justiça, Deus é santíssimo. Como é que eu posso servi-lo se eu estou vivendo no pecado ou se eu vivo no pecado? Não tem como. Não combina a luz com as trevas. Está aqui. Ele fala, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a crença envolve uma fé ética, inteligente, em que você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você é uma pessoa correta, justa, íntegra. Você honra a sua palavra, empenhada. E a coisa que a gente menos vê nesse mundo são servos de Deus honrando a sua própria palavra. Então, minha amiga e meu caro amigo, procure avaliar, pesar bem a sua conduta. Porque não adianta você conhecer toda a Bíblia Sagrada, mas ser uma pessoa como Nicodemos, por exemplo, que era um homem até sincero, bacana, mestre, dedicado, mas ele precisava nascer de novo. Porque se ele não nascesse de novo, ele não era considerado filho de Deus. Se a gente não nascer de novo, a gente não é considerado filho de Deus. Mas esse novo nascimento envolve a crença de verdade, você assumir a sua fé no Senhor Jesus, o seu caráter, o caráter de Jesus. Não dizer que crê nele, mas procurar se conduzir de acordo com a vontade dele. Ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz e amam mais as trevas. Muita gente não quer se converter, sabe por quê? Não é que elas não queiram crer, não. Elas querem crer, mas é que elas gostam do pecado. Elas gostam daquilo que fazem que é errado. Então, como é que pode crer em Deus e gostar da injustiça? Deus é justiça, Deus é santíssimo. Como é que a pessoa pode crer em Deus e, ao mesmo tempo, servir ao pecado? Essa é a grande situação de muita gente que está dentro das igrejas, infelizmente, que até serve como oficial na igreja. Minha amiga, meu amigo, não adianta nada, absolutamente nada, a gente
dizer que crê e ter uma conduta errada. Não, você crê, quando você crê, você se molda de acordo com a sua fé, com a sua crença na pessoa que você crê. Então, no caso de crer no Senhor Jesus, é isso. É você moldar o seu caráter, a sua vida, no espelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você espelhar a sua vida nele. Isso se chama crer de fato, de verdade. Então, ele diz, quem crê em mim não será condenado. Mas quem não crê em mim, quer dizer, não tem uma conduta de acordo com as minhas palavras, os meus ensinamentos, então não tem nada de mim. Deus abençoe a vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.